Bom, eu sou a Jeane, era, infelizmente, pesquisadora do IAT. Eu estava brincando aqui mais cedo que o lugar que eu mais gostei de estar no UFMG até hoje foi o IAT. Lamento muito que a gente esteja terminando a residência no dia que a gente conseguiu se encontrar. Espero ter mais oportunidades de estar com vocês. Eu até disse mais cedo, viu, Estevam, que eu acho que isso deriva muito da sua leveza, tem um clima, atmosfera muito bacana no IAT. Não sei se eu dei sorte com a turma de residentes também, mas foi uma experiência incrível. Tinha tudo para estar errado, porque a pandemia pegou a gente no meio do caminho e foi uma experiência incrível mesmo para mim. Então eu vou falar aqui um pouquinho dos resultados finais. Hoje, na hora do almoço, eu fui almoçar com meu filho, com meu sobrinho, falei que eu estava no maior aperto, que antes eu tivesse sido a primeira a apresentar, porque as pesquisas dos meus colegas são incríveis. Então eu estou com esse desafio aqui de apresentar depois de tanta gente bacana falando. Bom, o objetivo geral da pesquisa era investigar de que modo a dinâmica transmídia de notícias falsas sobre ciências impacta na crença social. Eu esqueci de falar, por que jornalismo e educação? Porque eu estou interessada, né, nessa perspectiva, a pesquisa estava interessada nessa perspectiva da informação, na passagem da informação à desinformação e seu aspecto travestido de notícia. Então interessa entender, tanto do ponto de vista da produção e da circulação dessa informação que tradicionalmente ela provinha de uma mediação profissional especializada, que é o jornalismo, e o modo como isso impacta na crença social, por isso a educação. A perspectiva de educação transmídia, ela não está apenas interessada em formar um público mais crítico para o consumo da informação na contemporaneidade, mas sobretudo para entender o que as pessoas fazem com as mídias que elas consomem. Por isso nós estamos interessados nos adolescentes e como que eles se informam hoje. Eu costumo dizer, eu faço um teste com meus alunos de primeiro período de jornalismo, eu sempre pergunto todo semestre quantos de vocês leem um jornal, quantos escutam um rádio jornal, e as mãos vão diminuindo semestre a cada semestre. E aí, se eu perguntar qualquer notícia que aconteceu 7 horas da manhã, todo mundo já sabe. Aí eu pergunto, como que você sabe? Se vocês que querem ser profissionais de jornalismo não leem jornais, não veem os telejornais, então estão sabendo de tudo, é preciso que a gente compreenda como que a informação está circulando hoje, inclusive do ponto de vista profissional. E também desenvolver estratégias metodológicas transdisciplinares, essa foi a grande novidade para mim no IAT. A pesquisa era de certa forma continuando o que eu já fazia, mas esse desafio transdisciplinar eu acho que é um desafio espetacular e que eu só fui me deparar verdadeiramente com ele no IAT. Então, especificamente, fomentar a construção interinstitucional dessa rede de pesquisa, estimular a produção de conhecimento teórico, metodológico e empírico conceitual, promover a expansão desse conhecimento por meio de atividades de ensino e extensão e realizar um experimento metodológico em alfabetização transmídia sobre o tema investigado. Esse objetivo específico foi o mais complicado por causa da pandemia, mas a crise me ajudou muito aí, a gente conseguiu pensar em alguma coisa. Entre as metas, era a proposição transdisciplinar de uma metodologia original nessa área, o desenvolvimento de um planejamento comunicacional em alfabetização transmídia com foco em desinformação sobre ciência, a realização de um evento sobre o tema investigados, com vistas à consolidação de uma rede interinstitucional nessa área, a elaboração de um livro derivado dessas atividades e a submissão de pelo menos 2 artigos de divulgação científica. Apesar da pandemia, eu acho que as metas foram alcançadas com êxito. Do ponto de vista da pesquisa, eu queria destacar esse projeto que a Cris apresentou de manhã. Tanto a Cris quanto eu estávamos trabalhando com a escola, quando a gente se conheceu lá no IAT, e aí nós nos juntamos com a Nádia, com o Márcio, a Nádia da psicanálise, o Márcio acho que era orientando dela, não é isso? E aí propusemos esse projeto sob coordenação da Nádia, da FAPEMIG, que foi aprovado, que a gente está levando, ele deriva da nossa experiência no IEAT. Esse projeto que eu fiz visando a formação da rede, ele foi submetido oficialmente aos colegiados de PPG-Com da UFMG, UFOP, PUC Minas, com esse nome derivado do IEAT, é uma rede consolidada hoje. Esse projeto que eu já desenvolvi em cooperação internacional com a Yanchop University, ele não foi apenas a base da metodologia que a gente utilizou, mas como ontem, eu vou falar isso no final, depois da palestra do Krenak, eu estou muito interessado em continuar esse projeto aí numa outra perspectiva.
foi consolidada essa rede brasileira de pesquisa em semiótica Peirciana, na qual eu participo e participei com um capítulo de livro. Era uma rede que estava iniciando, e se é que teve um lado bom da pandemia, que a gente pôde voltar a estudar, e aí essa rede se consolidou, que é uma rede nacional. Estudo sobre Michel Foucault, que a gente conseguiu fazer também com mais ênfase aqui no QICOM, que eu coordeno, na UFMG, e a criação oficial desse grupo de pesquisa, o Mediação, com o professor Daniel da Comunicação, que ele é o grupo que deriva dessa rede que a gente criou a partir da experiência no IEAT, com pesquisadores da PUC-Minas e da UFOP. Esse aí é um exemplo da pesquisa que a gente fez no grupo, derivado da minha pesquisa do IEAT, está tudo disponível no site do Mediação. A gente partiu desse programa Pergunta Corona, dessa hashtag, que foi feito no começo da pandemia, pela Rede Globo, e com a ajuda do Vitor, que hoje ele é meu aluno de mestrado, quando eu fiz o projeto ele era de iniciação científica, a gente conseguiu mapear como que essa hashtag foi mobilizando a audiência no Twitter e como que ela foi sendo ressignificada, reapropriada em cada contexto. Pra vocês terem uma ideia, assim, a gente encontrou, o Fábio participou dessa pesquisa junto lá, a gente encontrou um Alcione no meio do caminho, assim como um dos principais influenciadores, além de Bolsonaro, olha que interessante. Aparecia o perfil oficial do Bolsonaro, e aí a Alcione, mas por que a Alcione está aqui? A gente foi ver porque teve um show da Alcione, e ela falou que ela ia fazer o show com 100 vírus lá no começo e tal, não sei o quê, e aquilo apareceu uma rede toda polarizada, né? E quando a gente via quem era, por exemplo, as imagens mais compartilhadas, aparecia uma escova de cabelo. Então, é porque a gente vai vendo esse mecanismo de se apropriar de uma hashtag que está bombando, que vem da Rede Globo, para dar visibilidade a um produto comercial, muita coisa para discutir Globo Lixo, que vem associado numa dinâmica de polarização. Então, foi um estudo de caso bem interessante. E aí, a partir desse estudo de caso, a gente fez uma disciplina no âmbito do IEAT. Foi uma primeira experiência, eu acho que é uma experiência muito boa, que nós aprendemos com a pandemia. Lamento que agora a gente tem que pedir autorização para fazer isso, não consigamos mais fazer. Espero que o IAT possa ser um berço, um lugar de abrigar esse tipo de iniciativa. Que nós fizemos um livro, que eu devo mencionar agora mesmo, que chama Sociedade da Desinformação e Infodemia. Foi escrito coletivamente por esses pesquisadores, o Fábio é coautor, a Helena está ali, iniciação científica, que entrou no meio do caminho, e o Mutsuki, que estava aqui, é coautor também, ele saiu agora mesmo. Nós fizemos esse livro com o prefácio do professor Mário Carlon, da Universidade de Buenos Aires, que aí me convidou para um evento super bacana, que é sobre quer dizer, me convidou antes, depois a gente chamou ele para o prefácio, e ele deu a aula também aberta. Então a gente conseguiu fazer uma rede que não seria possível, na forma de ensino, na forma de pesquisa e na forma de extensão. E só foi possível por causa da pandemia. Eu acho que esse é um aprendizado importante que a universidade não pode simplesmente descartar. Minha opinião. A nossa experiência da disciplina, que foi super bacana, foi super desafiadora, a gente pensar junto, pensar de um outro lugar. Eu classifico essa experiência como verdadeiramente transdisciplinar, porque não estava ninguém no seu lugar de origem, não estava ninguém confortável, não foi simplesmente interdisciplinar. Então, eu acho que é uma experiência riquíssima, assim, para mim foi. E a disciplina no curso de especialização do PROEX, que é Divulgação Científica em Dinâmica Transmídia, com foco em desinformação na área de ciência. Esse curso que a gente deu pelo IAT com os PPGs sobre Sociedade da Desinformação e Infodemia, cada dupla de professores envolvidos deu uma aula. E a minha aula com o professor Daniel foi essa, Crença, Verdade e Desinformação. Do ponto de vista de extensão, eu já tinha um projeto que fundamentou o meu projeto aqui no IEAT desde 2017, que está no CIEX, né, que é Educação Transmídia para Aplicação em Escolas Públicas de País de Língua Portuguesa. Já tinha experiência em uma escola pública de Dili, no Timor-Leste, em Maputo, em Moçambique, na Escola Municipal Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte, e aí a gente vinha com essa proposta para o IAT, veio a pandemia. Aí a gente tinha que cumprir essas questões. Aí fomos pensar lá junto com a Cris, o grupo dela lá no Brota, e por outro lado, aconteceu duas coisas interessantes, porque eu tenho esse aluno, o Mutsuki, que é meu aluno de doutorado, que ele está
o projeto dele de doutorado dialoga, e ele estava indo para pesquisa de campo em Moçambique. E lá abriu, naquele momento. Então ele conseguiu fazer presencial, eu fiquei aqui supervisionando, mas a pesquisa dele está em diálogo, e junto com isso a gente fez um planejamento que a gente chamou de Confabulando, é um projeto de educação transmídia e desinformação para crianças de 11 e 12 anos, onde a gente fez nós fizemos o piloto numa escola particular de Belo Horizonte, e agora nós vamos levar para a escola pública, que é pensar a partir de gamezinhos, tudo pensando que é coisa que não precisa de internet, que você pode fazer com papel, com carta, com dicionário, a partir desses personagens, que é o Sherlock Holmes, que é a jornalista e que era o Pinóquio, para tentar entender de onde que vêm as fontes de informação. E a gente colocava cartas, por exemplo, vocês vão lembrar dessa notícia, que o avião teve que voltar por causa do cheiro de chulé. Se é verdade ou é mentira? Como é que a gente vai saber, se a partir desse título, se essa informação é confiável ou não? Então é um joguinho nesse sentido. Esse é o experimento do Mutsu, que a gente fez uma formação de professores para eles à distância, e está tudo disponível na plataforma do projeto. Dos resultados, foram vários eventos que eu participei esse ano estava ótimo, alguém até mencionou isso aqui, todo mundo convidava a gente para fazer as coisas, porque não gastava um tostão para levar ninguém, então de dia eu estava em Buenos Aires, à tarde eu estava no FMG, à noite em Moçambique, estava ótimo, né? Disso aqui eu queria destacar um evento, que foi esse evento da Universidade de Buenos Aires, sobre indagações sobre a era contemporânea desde a América Latina, porque o professor Mário Carlon conseguiu reunir pesquisadores de toda a América Latina para pensar o fenômeno da contemporaneidade. Eu levei a pesquisa do IAT para lá, que a gente desenvolveu. Foi um evento muito bacana, que depois virou um livro. Como derivava do nosso livro, ele pediu para eu escrever um outro artigo, que eu tenho que escrever um projeto até agora, dia 7, para submeter à Bolsa PQ, que a minha está vencendo, que vai ser minha próxima pesquisa, que eu vou falar dela aqui, que é o desdobramento aqui do IAT. Dos livros, esse livro, que é Sociedade da Desinformação e Infodemia, com o selo do IAT, está terminando, que é um e-book de acesso gratuito. Esse é o Mutsuki, já falei de você aqui, viu, Mutsuki? Já falei de sua pesquisa de doutorado. E um outro livro que a gente fez pela editora UFMG, que deveria ter sido lançado antes, todo mundo conhece a editora UFMG, mas ele entrou aí na produção de 2021. Esses capítulos dos resultados aqui em termos de orientação, queria destacar a supervisão de pós-doutorado do Conrado Mendes, porque ele deriva dessa pesquisa do IAT, ele atualmente é o coordenador do PPG-Com da PUC Minas, e o Conrado fez, como vocês viram aí no título dele, uma derivação da minha pesquisa do IEAT, então foi super bacana, né, Fábio? E uma parceria super forte. Agora ele é co-orientador do Vitor no mestrado, então toda essa rede foi feita a partir da experiência do IEAT. Das teses de doutorado, eu queria destacar, já destaquei a sua, viu, Mutsuki, da pesquisa que você fez lá de campo, acabamos de conversar, estou dando uma sorte com meus orientandos. Na pandemia, o Fábio orientou, defendeu no prazo, e o Mutsuki vai defender antes do prazo. E a dissertação de mestrado do Vitor Góes, né, do Fábio, que é desinformação científica, fixação de crenças em torno da cloroquina durante a pandemia de Covid-19 no Twitter. Todo mundo devia ler, viu? Ficou fantástico, já falei com ele que ele tem que fazer o doutorado dele, ficou muito boa, toda derivada desse processo. O Vitor ajudou na coleta, e o Vitor agora está com uma pesquisa de mestrado muito interessante sobre a emergência de deepfakes no âmbito das eleições presidenciais, está discutindo essa história, muito interessante. Bom, deixa eu passar para frente, né? A iniciação científica da Helena, que está ali, né? Está terminando agora. E nas considerações finais, acho que estou no tempo. Bom, eu queria destacar alguns aspectos nesse sentido. A primeira é que do meu aprendizado, foi um ano riquíssimo em termos de aprendizado para mim, riquíssimo. Eu acho que essa apreensão transdisciplinar de fenômenos complexos apresenta muitos desafios metodológicos. Nós ficamos a maior parte do tempo à volta com esse desafio, mas eu acredito que possa resultar em soluções inovadoras de alto impacto social. Foi uma escolha que a gente fez com um caso que a Andréia
sugeriu para a gente. Eu acho que jamais eu iria me debruçar junto com tantos colegas com o caso daquele. Para mim foi super enriquecedor. Eu acho que isso deveria ser a norma, não o FMG. Infelizmente, não é. Eu estava até conversando isso com a Heloísa aqui mais cedo. A gente sabe que está acontecendo um monte de coisa no FMG, mas o EAT ele tem uma função fundamental, porque a gente para e conversa com as pessoas, senão a gente não consegue fazer isso. Todo mundo está tão enlouquecido com as coisas que tem que fazer, você sabe que está acontecendo um monte de coisa bacana, mas você não tem a oportunidade de conversar. Então, eu acho que se pudesse resumir assim, a grande contribuição do IAT é nos dar essa oportunidade de parar, conversar, de conhecer o trabalho do outro, buscar ajudar. Então, acho que isso pode resultar, sim, em soluções muito inovadoras. O outro ponto que eu queria destacar é a formação de redes de pesquisa. Eu já trabalhava com essas pessoas todas, que virou uma rede oficial, mas se não fosse a experiência no IAT, se eu não tivesse essa meta no meu projeto, isso não teria sido desenvolvido dessa forma, não teria sido legitimado em todos os PPG-Cons. O grupo de pesquisa, ele funcionava como um subgrupo desde 2016, aí porque a gente tinha esse compromisso, aí ele foi legitimado. Então isso tudo vai fazendo uma diferença muito grande nos resultados que vão sendo alcançados. Eu acho que essas redes de pesquisa, ela agrega esforços interdepartamentais, que é uma coisa que a gente vai ficando cada vez mais preso ali nos muros institucionais onde a gente está situado, e interinstitucionais em torno de problemas comuns. Então a compreensão ela tende a ser mais refinada, assim, da compreensão dos fenômenos. Acho que o fenômeno da desinformação, assim como o Cláudio estava falando aqui, é um fenômeno muito complexo. E a gente, ao longo dessa pesquisa, a gente foi tratando a desinformação não como contrário da informação. Nós fomos tratando isso como tinha colegas trabalhando, nós fizemos uma grande revisão dos modos como a informação aparece na comunicação, que era o nosso capítulo 1, né, lá do pessoal da PUC, mas a gente tratou prioritariamente na perspectiva da teoria da informação de Charles Sanders Peirce, onde ele propõe que a informação é como um signo, e em relação ao signo que lhe serve de referência, ela tem uma extensão denotativa, e em relação ao signo que deriva da interpretação, que é o interpretante, ela tem um processo de significação que é conotativo. Então ela vai carregando significação quanto mais ela cresce, essa questão dos memes. Quanto mais ela cresce, mais significação ela tem, a tal ponto que ela pode ou não perder o rastro de denotação. Então tentar entender a desinformação só como o contrário da informação, só pela perspectiva da agência de checagem, no nosso entendimento, é reduzir esse fenômeno, porque nem tudo é checado. E mesmo quando é checado, ele pode estar ressignificado, recontextualizado, e isso vira desinformação. A gente tem tratado isso como a sociedade da desinformação, uma característica da sociedade contemporânea que tem a ver com as formas contemporâneas de estar no mundo, muito alinhado com o que o Krenak estava falando ontem. Isso vai causando ruídos na comunicação, sempre existiu, só que isso vai se tornando dominante na prática contemporânea. Vai perdendo as referências de confiabilidade, enfim, de quais são as mediações que interessam. Por causa disso, eu tenho trabalhado já há algum tempo com abordagem transmediática, para tentar ter uma compreensão mais ampla desse fenômeno. Não adianta ir lá só para o Twitter, não adianta ir só para o Instagram. Eu costumo dizer isso, nenhuma aula de comunicação pode ser uma aula de como atuar tecnicamente numa plataforma específica, porque qualquer adolescente sabe isso melhor do que qualquer profissional de comunicação. É preciso entender essa lógica de comunicação, que ela é cada vez mais transmediática, porque dificilmente a gente vai ter alguma coisa hoje, como a gente tinha o New York Times por mais de 100 anos, sendo uma grande referência, né? Então é só a gente pensar coisas do tipo, o YouTube começou em 2005, Twitter em 2007, Instagram 2010, Facebook 2008 já acabou, TikTok começou recentemente. Então, se a gente ficar tentando correr atrás das características de linguagem de cada plataforma, a gente vai envelhecer antes que um aluno do primeiro período chegue no final do curso. Então é preciso tentar entender isso como uma lógica. A gente tem tratado isso como uma lógica transmediática de comunicação. Eu já queria terminar dizendo que a minha pesquisa atual, que eu até estava ali conversando com o Fábio, eu falei assim, quem sabe é um projeto para você entrar nos grupos, no próximo edital de grupo. Eu falei assim, vai, quem sabe? Porque eu estava pensando e conversando mais cedo com o Sérgio, não tenho certeza não, mas mesmo assim eu vou falar aqui, eu acho
fiquei pensando no que o Sérgio falou, mas pensar a lógica da comunicação na sociedade, da desinformação, nessa perspectiva que a desinformação é isso que é o que transborda na sociedade contemporânea. Isso é uma espécie de lixo. Então, a desinformação é uma dimensão imaterial de algo que é insustentável, que não é tratado usualmente, que é a dimensão sustentável da comunicação. Tenho pensado em trabalhar sobre isso, porque a minha parceria com a Universidade Sueca, com o departamento que é Comunicação e Sustentabilidade. Há pouquíssima gente trabalhando com isso no mundo. Eu tenho esse projeto, mas a gente mesmo estava trabalhando pelas bordas nisso. Mas ontem, a partir da fala do Krenak, eu fiquei muito instigada a aprofundar isso, porque eu acho que ele falou sobre um conceito que eu adorei, que é florestania, que eu já tinha ouvido falar, mas ele falou uma coisa importantíssima, que é aquele tripé, né, que é o abrigo, a comida e energia. E eu fiquei pensando lá do meu cantinho, até esquecendo da comunicação. Porque, por exemplo, na pandemia parou tudo, menos a comunicação. A gente conseguiu ter aula, a gente conseguiu encontrar com os amigos. Só que eu estava brincando lá depois, conversando com um amigo lá ontem. Na hora que você... se você ficar paradinho na sua casa sem fazer nada, você já está atrapalhando. Porque pela lógica de consumo contemporâneo, a gente sabe que é lixo eletrônico e que não é FMG. Esses dispositivos, eles têm uma dimensão material que são insustentáveis. É insustentável isso para o planeta. Né, o modelo de negócio da Apple. E tem uma dimensão imaterial que é insustentável, que é a desinformação, que está virando o lixo desse processo. Então, talvez tratar isso seja uma possibilidade. O Fábio me deu até a ideia de pensar isso lá com o grupo. Vamos ver. Mas, assim, quero finalizar dizendo isso, que eu termino com mais dúvidas que eu comecei, com um monte de vontade de continuar fazendo. Obrigada.